falar sobre serviços relacionados ao Programa de Proteção Respiratória? E são vários, viu? Não é só o PPR na totalidade, como também o fracionamento dos serviços. E essa é uma pergunta que muitos me fazem. Mas calma, que eu vou explicar isso, vou falar sobre a minha estratégia, como eu cobro os serviços de Programa de Proteção Respiratória, tá? Então vamos lá. Primeiro que o serviço ele pode ser realizado na totalidade para o seu cliente, ou você pode estar contratando esse serviço na totalidade, você pode ser a pessoa que está contratando, mas o recado aqui é para quem quer elaborar, quem quer prestar os serviços relacionados à proteção respiratória. Aqui vai a minha dica, né? Tudo que eu falo aqui para vocês é baseado na minha experiência com este assunto, tá? Então vamos lá. Eu pratico a elaboração do orçamento da seguinte forma. Eu nunca passo para o cliente o valor total do meu serviço. Primeira dica é não passar orçamento sem conhecer o cliente, sem conhecer a necessidade, como está o programa, o amadurecimento do programa da empresa, se é a primeira vez, se não é, como está a cultura de proteção respiratória da empresa. Então, sem essas informações, sem várias outras informações, eu não passo o orçamento dos serviços de programa de proteção respiratória, tá? Então, crie relacionamento com quem está te pedindo, conheça quem é o cliente que está necessitando e solicitando o orçamento. Essa, para mim, é regra fundamental, não passar orçamento sem conhecer o cliente. Mas vamos então para o assunto. Eu não passo o orçamento do valor total do serviço. Por quê, Georgia? Porque o PPR, ele muda. Quando você conhece, mesmo conhecendo a empresa, mesmo visitando, conversando com os responsáveis, as pessoas que têm mais informação para te passar a respeito da quantidade de usuários, de como está o PPR, mesmo assim, quando você começa a elaborar o programa, você descobre várias informações. Então, nesse vídeo, de forma muito objetiva, eu vou explicar como eu elaboro os meus orçamentos. Vamos partir da ideia de que eu vou oferecer todos os serviços para a empresa para fazer o PPR na totalidade. Então, elaboração do documento com todas as atividades, seleção da proteção respiratória, avaliação dos riscos, seleção da proteção respiratória e todos os procedimentos necessários e obrigatórios. Então, nesse quesito, eu montei o documento. Então, eu estou oferecendo o documento para o cliente. Então, eu monto o orçamento destacando o valor do documento, né? Da criação do documento com todos os procedimentos. E ainda, separado, eu coloco serviços de treinamento e ensaio de vedação. Jorge, por que não cobrar um pacote? Porque quando você visita a empresa, quando você não tem tanta familiaridade, não está ali dentro para avaliar exatamente como está a situação, o quadro vai mudando. Muda o número de usuários de proteção respiratória, muda o número de turma. Então, para você não sair perdendo e nem a empresa sair perdendo, o mais justo é que você faça a cobrança separadamente. Então, o documento você vai se basear realmente na complexidade do programa que você está, da necessidade da empresa, certo? Aí sim você vai criar um valor e esse valor não vai mudar. Normalmente eu não mudo, eu nunca mudei. Se eu cobrei X reais para fazer o documento, eu mantenho esse valor até o final. Tá? Agora, o que muda, que vai flutuar, são os ensaios de vedação e treinamento. Como eu falei, número de turmas de treinamento, ela oscila. A empresa fala que vai querer 3 treinamentos, um de manhã, uma tarde e à noite, mas no decorrer do trabalho precisa abrir mais turmas ou menos. Normalmente se abre mais turmas devido à necessidade ou dificuldade de tirar todos os colaboradores naquele horário, tá? E usuários de proteção respiratória é a mesma coisa. Você começa a mexer no número de usuários de proteção respiratória, reconhecer os ambientes, as atividades que são obrigatórios o uso de proteção respiratória e começa a perceber que a empresa tinha passado que eram 40 funcionários e de repente você descobriu 60, 55, ou até menos. Então, para não ser injusta no valor, eu cobro separadamente. Então, resumindo, eu falo que o valor, eu monto a proposta, no meu documento vai que o valor da elaboração do programa de proteção respiratória, documento e seus procedimentos é um valor X, ensaios de vedação X por pessoa e treinamento o valor por turma, tá? Então é assim que eu elaboro o orçamento, que eu monto os meus valores dos serviços relacionados ao programa de proteção respiratória. Dessa forma eu acho super justo,
porque o cliente vai estar acordado com o cliente e ele vai pagar exatamente pelo que eu estou fazendo para ele, né? E fica bom para as duas partes. Se eu fizer a mais, ele paga mais, né? Se eu fizer um número, ele vai pagar pelo valor real, pelo número de trabalho real que eu fiz lá dentro. Quando a gente faz um pacote, você visita a empresa e fala, 30 funcionários, 3 turmas de treinamento, mas você não sabe como vai ser o andamento dessas turmas, tá? Então, esse é o meu jeito e eu queria dividir com vocês. Espero que essas dicas tenham ajudado ou dado um norte para você que talvez está começando ou que já está oferecendo serviço de proteção respiratória, mas quer ter uma outra opinião para poder, né, ter uma referência se o seu método tá bom ou não, né, e para você poder avaliar, tá? Essa é a minha forma, não tem jeito certo de cobrar, mas é a minha forma como eu apresento os meus serviços para o cliente, tá? Se você gostou dessa dica, não deixe de demonstrar clicando aqui no joinha para mim e indique também esse canal para outros profissionais que você gostaria que aprendesse um pouco sobre proteção respiratória. Te vejo no próximo vídeo.